Olá, amigos, mais uma vez aqui. Agora a nossa questão 7. Nossa, nós temos muitas questões, estamos só no início dessa análise do Livro dos Espíritos. Mas é bom fazermos assim, questão por questão, né? Sem correria, sem pressa, não é verdade? Então nós temos aqui a questão de número 7 hoje. Vamos pedir que nossos guardiões estejam presentes, nos orientando para esse caminho do bem. Então, na questão 7, Kardec pergunta o seguinte: poder-se-ia encontrar nas propriedades íntimas da matéria a causa primeira da formação das coisas? Veja que nós definimos, quer dizer, os espíritos definiram lá na primeira questão que Kardec fez, que é Deus, causa primeira de todas as coisas, inteligência suprema, né? E ele vem tirar uma dúvida, acho que de materialistas. Ele coloca: poder-se encontrar nas propriedades íntimas da matéria a causa primeira da formação das coisas, ou tentar encontrar Deus através da matéria. E eles respondem: mas então qual seria a causa dessas propriedades? É preciso sempre uma causa primeira. E nós já sabemos a resposta, que é Deus. Aí Kardec, ele nos ajuda aqui no entendimento e no estudo com um comentário que ele coloca no Livro dos Espíritos. Atribuir a formação primeira às coisas para as propriedades íntimas da matéria seria tomar o efeito pela causa, pois essas propriedades são em si mesmas um efeito que deve ter uma causa, as próprias propriedades. Então, devemos tomar cuidado, Kardec nos chama aqui, com as nossas conclusões. Se elas são bem lógicas, se elas seguem esse princípio das coisas. Nós já definimos, quer dizer, os espíritos já definiram lá na primeira questão, que Deus é a causa primeira ou causa primária de todas as coisas. É a partir disso que nós montamos todo o resto de nossos pensamentos, de todas as coisas. Tá? E dessa vez eu resolvi buscar na Gênesis. Né? Nós temos toda a codificação para pesquisar, temos revistas espíritas, conforme sempre lembro, livros psicografados diversos, Joana de Anjos, Emmanuel, temos diversos livros, André Luiz, né? Livros importantes que podemos utilizar. É o trabalho de vocês pesquisarem durante a semana. Eu trago sempre uma pontinha aqui, como eu disse. Dessa vez eu coloquei o seguinte: toda a matéria é extraída do fluido cósmico universal. Então as suas propriedades já conhecidas são a extensão, a energia, a densidade, a divisibilidade, propriedades específicas como a dureza, porosidade e magnetismo e outras. Então nós vamos achar mais sobre essas questões na Gênesis, no capítulo 2. Especificamente, procurem lá no item 3. Gênesis, capítulo 2, item 3. E nós temos o seguinte, que do ponto de vista da constituição íntima, quer pelo prisma de suas ações recíprocas, são de fato apenas modos diversos sobre que a matéria se apresenta, variedades em que ela se transforma sob a direção das forças inumeráveis que a governam. São palavras lá de Kardec. Então a matéria não se cria por si mesma. Não existe esse acaso. É preciso de ser manipulada sob a ação de forças exteriores. Então pela matéria também não se consegue explicar a formação de um átomo, né? E sabemos que a sua formação não deriva de um nada, e sim de ideias e vontades de um ser superior. Veja bem, a teoria que aqueles cientistas colocam, né, são a de que surgiu pelo acaso, do nada, mas o nada não existe. É preciso um ser superior fazendo essa criação. E aí fala, mas como vai explicar? Nós não temos como explicar o inexplicável. Está além do nosso alcance, senão nós seríamos Deus.
Então, mais uma vez, lembrando aqui a questão 7. Poder-se-ia encontrar nas propriedades íntimas da matéria a causa primeira da formação das coisas? Nós estamos vendo que não. E como Kardec diz, que matéria por si só é inerte e precisa estar unida a um princípio espiritual para ser animada. Isso nós vamos encontrar no item 18 do capítulo 1 de A Gênese. Vamos buscar lá, na Gênese, dessa vez? Então, como nós vemos, Kardec continuou o estudo da questão espírita. Todas as questões, elas se referem ao restante da codificação. São grupos de questões, formam o Livro dos Médiuns, formam o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno, a Gênese. Ele não parou por ali. Por isso, que reforço mais uma vez, os Espíritos querem que nós nos aprofundemos, de acordo com a capacidade de cada um, é claro. Conforme Jesus deixou bem claro, ele colocou os seus ensinamentos e as parábolas, para que futuramente pudéssemos entendê-las, porque ninguém entendia parábola e muitos dos seus ensinamentos eram inexplicáveis, né? Principalmente quando eram vistos ao pé da letra, eram confusos. E hoje nós já conseguimos compreender com a ajuda até dos espíritos em psicografias também, de estudiosos. É o caso das questões do Livro dos Espíritos. Elas estão aí não somente para nós lermos e sabermos da resposta dos Espíritos. Eles querem que nós possamos dar continuidade ao estudo, ao entendimento. E Kardec faz isso, colocando observações após a questão, como no caso dessa, ele botou: atribuir a formação primeira das coisas às propriedades íntimas da matéria seria tomar o efeito pela causa, pois essas propriedades são em si mesmo um efeito que deve ter uma causa, buscando uma referência lá na questão 1. E depois ele continua esse estudo, não só na Revista Espírita, mas em A Gênese. Conforme eu coloquei, vocês podem pesquisar lá, tanto no capítulo 1, lá no item 18, quanto no capítulo 2, o item 3. E pesquisem outras obras também. Esse é o nosso objetivo. Vamos manter o nosso estudo firme, constante, porque é mais do que hora de já termos o conhecimento de toda a codificação, de já podermos estar com isso em nossas mentes, essas questões prontas em nossas mentes, para que possamos compreender melhor a nossa reforma íntima, vamos dizer assim. Kardec está nos trazendo de lá do materialismo para o espiritualismo. Tá ok? Ficamos por aqui, até a próxima e bons estudos.